Olá, eu sou Roberto Gordilho. Eu sou Fabiana Freitas. E estamos aqui para mais um podcast Gestor Extraordinário da Saúde. Aquele podcast que fazemos para te ajudar a acelerar sua carreira, entregar mais resultados e alcançar todos os seus objetivos profissionais. Roberto, o que é que a gente vai conversar hoje? Sobre que tema nós vamos conversar hoje? Hoje, Fábio, o tema é o seguinte: planejar, executar e monitorar, a tríade do resultado. Hoje nós vamos falar sobre planejamento, execução e monitoramento e como isso contribui para entregar mais e mais resultados. Então vamos começar exatamente abordando o tema de uma forma bem completa. Essa história de planejar, de executar e monitorar, não é básico nessa área de gestão? É, Fábio, muito básico. Aliás, eu diria que é o básico do básico. Só que aí tem uma grande oportunidade, porque é básico, mas poucos fazem. Então, o que acontece? O fato de ser básico, o fato de ser um fundamento, não significa nem que seja fácil, nem que todo mundo faça. Muito pelo contrário. Eu vejo cada vez mais pessoas, cada vez mais gestores que não planejam, não executam o planejamento e não monitoram o que foi executado. Então, o que acontece? Os resultados não acontecem. Então, muita gente confunde ser um bom gestor com utilizar recursos da NASA, utilizar recursos de Marte, utilizar recursos... Na verdade, não é nada disso. Ser um bom gestor é entregar muito resultado. E, às vezes, entregar muito resultado... Aliás, às vezes não. Sempre entregar muito resultado passa por executar com perfeição os fundamentos. Passa por um domínio muito forte dos fundamentos. E eu acho que um dos principais fundamentos é planejar, executar e monitorar. É por isso que é tão importante fazer essas três ações e tanta gente simplesmente não faz. Acha que fazer gestão é chegar e resolver o problema do dia. Acha que fazer gestão é qualquer coisa menos planejar, executar o plano e monitorar o plano. E aí você vê que muitas vezes os resultados não acontecem. O que você, dentro dessa sua fala, onde você considera que as pessoas mais erram nesse processo? Eu acho que as pessoas mais erram, Fábio, no planejamento. Elas não planejam. Então, e quando eu falo planejar, não é ter um plano na cabeça. Porque ter um plano na cabeça, se eu for trabalhar sozinho, ele até funciona. Mas se eu for trabalhar com mais uma pessoa, ele já não funciona mais, porque eu já tenho que compartilhar o meu plano com aquele segundo profissional, com aquela segunda profissional. Então, quando eu falo planejar, é muito mais do que ter um plano na cabeça. Planejar é você ter objetivos definidos, e planejar é você ter um caminho que você estruturou para alcançar aqueles objetivos. Então, primeira questão. E a segunda questão é compartilhar este planejamento com a sua equipe. Não adianta só você saber. Planejamento é diferente de segredo. Segredo é aquela coisa que é de um. Se dois souberem, não é mais segredo. Planejamento é o contrário. Se você trabalha em equipe e o planejamento é só seu, desculpe, mas você não tem planejamento nenhum. Então, eu acho que o ponto onde as pessoas mais erram, ou começam a errar, é não ter um planejamento, não compartilhar esse planejamento com sua equipe. E aí vem uma outra questão, dentro desses erros mais comuns, que é assim, as pessoas acham que fazer um planejamento é necessariamente parar, desenvolver um plano estratégico, analisar todos os cenários e trabalhar para construir um plano de muitas páginas que vai... Na verdade, não é. Ter um planejamento é ter um objetivo definido e um caminho traçado para alcançar esse objetivo. E lembrando que o caminho é uma trilha, não é um trilho. Então, o problema começa aí. O maior erro é este. Por quê? Porque se você não tem um planejamento, se você não compartilha esse planejamento, se você não tem, primeiro, se você tem, mas não compartilha, se a sua equipe toda não sabe, vai executar o quê? Vai monitorar o quê? E aí vai executar cada um por si, Deus por todos, e vai monitorar a atividade, não o plano. Porque as pessoas executam.
O problema não é esse. As pessoas monitoram, também o problema não é esse. Porque tem muita gente que diz assim, não, na minha empresa a gente não tem planejamento. Não, algum planejamento tem. O problema é que você não compartilha esse planejamento. Aí fica aquela história no final de um acha que entregou, o outro acha que não entregou. Porque o problema não é falta de planejamento, é sobra de planejamento. Cada um tem um planejamento. Não existe um planejamento da área, um planejamento da organização, um planejamento da diretoria, um planejamento da gerência. É assim, cada um tem o seu planejamento. Então, o problema de planejamento não é um problema de falta, é um problema de sobra. Cada um tem o seu. E aí temos um problema. Por quê? Porque quando você monta, estrutura esse planejamento, o ideal é que você faça isso de forma compartilhada, sua equipe compartilhe com você desse plano, haja algum momento de discussão, envolva todo mundo e todos têm o mesmo plano, todos têm o mesmo destino, todos entendem a mesma rota e vão trabalhar juntos para alcançar aqueles objetivos. Aí você tem uma outra questão importante que é alcançar os objetivos. Então, os objetivos estão definidos e estão compartilhados. Aí eu vou executar. O que é executar para todos alcançarem aqueles objetivos? É distribuir as atividades de forma que cada um contribua da forma que consegue contribuir mais, da forma que consegue entregar mais, que utilize mais suas habilidades, e aí você vai executar o plano. Ou seja, você detalhou esse plano, mesmo que informalmente é melhor do que nada, tá certo? Mas informalmente em grupo, ali escrevendo cada um o que tem que fazer, como vai contribuir. E o que é monitorar? É estabelecer marcos para verificar se, ao longo do processo, está sendo realizado e está indo na direção que você gostaria que fosse. Então, o maior erro é não planejar. Eu acho que esse é o maior de todos. É não compartilhar o planejamento. O maior erro é o excesso de planejamento. Cada um tem o seu. Uma das coisas que você falou aí que mais me chamou a atenção é essa coisa que a gente usa muito em processo também. Essa história de cada um ter o seu, né? Cada área tem um, e cada um tem o seu, e esquece que o objetivo não é da área, e sim da empresa. Eu acho que é a mesma coisa para o planejamento. Porque quando a gente pensa que se uma área de um financeiro está trabalhando para bater apenas sua meta, o suprimento só sua meta, faturamento só sua meta, assistência só sua meta, pensando no hospital, acaba que cada um cuida do seu e esquece da meta e do objetivo principal. E nesse caso, eu pensando em processo, mas no seu caso, do jeito que você está falando, no planejamento principal. Porque se cada um planeja para ter o seu resultado, cada um vai buscar objetivos diferentes, né? Porque uma coisa, às vezes, as coisas são todas interligadas. Então, se cada um busca só o seu, a gente acaba não tendo um objetivo único. Então, com certeza, a gente não consegue executar um planejamento. E, Fábio, você tocou num ponto interessante. Olha só. Eu tenho... vou generalizar aqui em dois tipos de operação dentro do hospital, dentro da organização. Eu tenho uma operação que eu vou chamar de dia a dia, que é executar as rotinas diárias, e eu tenho uma operação de criação de novos produtos, criação de novos serviços, que eu vou chamar de avançar. Ok? Muitas vezes, as pessoas se preocupam muito com o avançar e não se preocupam que a operação do dia a dia, ela também precisa ser muito planejada, bem executada e bem monitorada. Porque 90%, 95% da operação da empresa é a operação do dia a dia. É você executar as atividades. E aí você diz assim, mas se vai executar todo dia as atividades, precisa planejar? Aí eu vou lhe responder o contrário. É assim, se vai executar todos os dias as atividades, não precisa planejar? É claro que precisa planejar. É claro que precisa monitorar. É claro que precisa executar com perfeição. É claro que precisa executar com excelência. Cada vez mais, eu tenho que buscar excelência, eu tenho que buscar economicidade, eu tenho que buscar eficiência, eu tenho que focar no resultado que se quer alcançar. E esse resultado que se quer alcançar, se o profissional, se o líder, se o gestor, ele mobiliza toda a sua equipe para entregar aquele resultado, significa que o engajamento de todo mundo vai entregar mais rápido, vai entregar melhor e vai entregar de forma mais eficiente. Por quê? Porque eu vou juntar as diversas habilidades e eu vou trabalhar para melhorar cada vez mais a entrega daquele resultado.
Mas aí as pessoas acham que não, como eu faço todo dia a mesma coisa, e normalmente tem uma situação de muita intercorrência, incêndio, porque ninguém planeja, aí você responde aquilo, você acha que gestão é responder aos eventos do dia a dia. E, na verdade, não é. Você transformar aquilo e efetivamente ter um plano, saber onde quer chegar, saber os quantitativos que você pode atender, saber o nível de qualidade que você quer atender, saber o padrão que você quer atender. A partir daí, você vai executar e monitorar para alcançar aquele nível de qualidade, aquele padrão, aquela excelência que você determinou. Não simplesmente cumprir tarefas. Porque cumprir tarefas é importante, mas não garante a sustentabilidade e o futuro nem seu profissional e nem do negócio. O que você precisa é avançar mesmo numa tarefa do dia a dia, que é 95% das atividades de qualquer organização, de qualquer instituição. Então, é fundamental planejar, executar o plano e monitorar o andamento. Eu acho que não tem muita mágica em relação a isso. É o básico, é o que vocês mulheres chamam do pretinho básico, assim. O pretinho básico, ele tem que funcionar, ele funciona. Agora, não adianta botar um pretinho básico desgraçado, todo amarrotado, todo sem jeito, todo sem... Então, assim, é cumprir o fundamento com louvor. Porque também não adianta você querer... eu vou me tornar um gestor, eu quero ser... Meu propósito é ser diretor, meu propósito é ser CEO, meu propósito é ser presidente. Pô, se você não faz o básico, você não vai chegar lá nunca. Se você não é bom no fundamento, você não vai chegar lá nunca. E se chegar, não sustenta, porque chegou por indicação, chegou por qualquer outra forma que não foi sustentação técnica. Então, dominar o fundamento é básico, é trivial, mas infelizmente poucos fazem. E está aí uma grandíssima oportunidade. Porque quando você tem uma coisa básica que poucos fazem, quando você começa a fazer, o resultado aparece muito rápido, diferencia muito rápido. Dentro do que a gente foi falando de planejamento, a gente poderia dizer que planejamento é o segredo do sucesso? Não. Planejamento é o começo do sucesso. Execução é o segredo do sucesso. Então, o resultado está na execução. O que adianta? Eu paro minha equipe em uma semana, faço um planejamento perfeito, maravilhoso, mas na hora de executar, cada um vai fazer de um jeito. Não cumpre o plano. Eu tenho um planejamento maravilhoso, contratei Roberto Gordilho, contratei consultoria, contratei Fabiana Freitas, fiz um planejamento show de bola. Vai para a gaveta. O que isso adiantou? Não adiantou nada. Jogou dinheiro fora. Perdeu tempo e jogou dinheiro fora. É o que eu digo naquele vídeo. Se for no final do ano, é confraternização. Junta todo mundo para confraternizar. E aí, no final da confraternização, sai o planejamento. Não adiantou nada. Jogou dinheiro fora. Tá? O segredo está na execução. Uma execução primorosa. Eu, inclusive, se tiver que escolher um planejamento mais ou menos de uma execução primorosa, ou um excelente planejamento e uma execução meia-boca, eu prefiro ficar com uma execução primorosa. Por quê? Porque você vai corrigindo na execução. A execução ela é continuidade, você vai aprendendo e vai corrigindo. E aí você melhora o seu plano no próximo ciclo. E o próximo ciclo pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. É o próximo ciclo que você definiu. Tá? Então, o segredo é a execução. Agora, ajuda muito a execução você ter um bom planejamento. Você ter um plano que te diga onde você quer chegar, que mobilize sua equipe, que distribua as atividades de forma inteligente entre os membros da sua equipe. E aí você vai executar com muito mais probabilidade de sucesso, tá? Mas uma questão importante durante a execução é você aprender o que não funcionou. E aí como é que você aprende o que não funcionou? Você monitora. Porque também não adianta, eu vou executar, mas não monitora. Então, assim, o segredo está na execução, mas se não fizer um bom planejamento e se não monitorar, o seu segredo começa a ficar mais difícil, começa a ficar mais complexo. Então, o conjunto é muito importante, mas a execução é que define o resultado. Mas você concorda que, pelo que a gente sempre diz, executar, e aí eu vou associando muito isso a processo também. A gente, quando fala, você tem processo,
E aí as pessoas ficam entendendo como se não tivesse. Na verdade, a fala está até sempre errada. Todo mundo tem processo e executa. Se bem estruturado, se bem definido, se a coisa está colocada, está definida ali de forma clara, mas é a operação e a operação não se realiza todo dia. Então, se todo mundo executa, por que nem sempre isso funciona? Justamente porque as pessoas executam sem um plano. Então, imagina o seguinte, tem um esporte, você sabe que eu gosto muito de esporte radical, tem um esporte que chama raft, que a gente desce a corredeira num bote inflável, esse bote não tem quilha, tá certo? E vão normalmente 6, 8, às vezes 10 pessoas, na verdade 11, né? Porque tem o que está ali comandando o leme, que normalmente é o instrutor. Então, o que acontece no raft? Eu vou trazer esse exemplo com o esporte que eu gosto, que são esportes outdoor, esportes ao ar livre. Então, o que acontece com o raft? Se você entra num bote, pensa, o bote não tem quilha, então ele não tem direção, tá certo? Quem dá a direção é quem está ali atrás com o remo ou o leme fazendo a função de leme e de quilha. Mas se você entra num bote de raft e cada um rema para um lado, o bote fica andando em círculo. O bote não sai, literalmente não sai do lugar. Tá? O que move ele é a correnteza, mas ele vai para onde a correnteza der, você não controla ele. A mesma coisa é uma equipe, tá certo? Aí você pode dizer que é uma área, mas é uma equipe que não tem direção. Cada um vai executar o seu planejamento, o que entende o que é melhor para si. E para si não é individualmente para si. Às vezes a pessoa está pensando no melhor para o trabalho, mas exclusivamente e unicamente com a sua visão. Então, é aquele eterno enxugar gelo. É aquele eterno enxugar gelo. Você vai, faz, mas aí o que falta? Falta a liga. Falta todos trabalharem juntos, todos colocarem energia juntos para alcançar um único objetivo. Quando eu falo um único objetivo, não é no sentido de um objetivo, é um objetivo definido. Pode ser 2, 3, 4. Os objetivos que foram definidos. Tá? Então, o que acontece? Está todo mundo executando, mas está todo mundo remando no barco de raft, cada um remando de um jeito. E quando nós vamos descer uma corredeira, Fábio, você entra num barco, quem ainda não teve a oportunidade de você entra num bote, porque ainda não teve a oportunidade de descer uma corredeira, recomendo muito, porque é uma coisa assim, muito saudável, assim, muito bacana, tá? Quando você entra, independente de quantas vezes você já tenha ido, tá certo? A não ser que seja uma equipe que reme junto, mas eu, como tenho uma equipe que reme junto, faço isso como turismo, tá certo? Você vai entrar, o instrutor vai botar todo mundo e você vai passar a primeira meia hora ali, os primeiros 20 minutos da primeira meia hora, treinando remar. E aí o instrutor faz direita à frente, quem está do lado direito, você tem um bote, você tem pessoas do lado direito, pessoas do lado esquerdo, e ele está ali no meio atrás. Então, direita à frente, todo mundo rema para frente. Direita ré, todo mundo rema para ré. Esquerda frente, todo mundo rema para frente. Esquerda ré, todo mundo rema para ré. Esquerda ré, direita para. Então, assim, esquerda ré, direita para. Então, direita frente, esquerda ré, para o barco virar. Então, você fica ali uma meia hora justamente treinando essa remada para sincronizar o grupo. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Quando você desce a corredeira, assim, você está descendo ali. Pode ter certeza, errou a remada, o barco vai rodar. Tá certo? Rodar significa bater numa pedra, quem tiver solto, quem não estiver se segurando, vai para a água. E aí, mais na frente, tem que pegar esse, botar para cima do barco, e aí o passeio continua. A mesma coisa é o nosso dia a dia. Se cada um está remando para um lado, não anda. A primeira pedra bateu, pronto, foi para a água, e aí combinou, aí esculhambou o dia todo, e a gente sabe o seguinte, que o nosso dia a dia é como uma corredeira. Você não sabe o que vem de lá, você tem até uma ideia do que vem de lá. Mas ele muda, por quê? Porque a falta de planejamento, ela não deveria ser, mas é uma regra. Então, o que acontece? Está todo mundo naquela de apagar incêndio. Então, você recebe a galinha pulando de todo lado. Agora, imagine, recebe a galinha pulando de todo lado e dentro da sua área é igual o carnaval na Bahia, é pipoca, né? A chapa esquenta, todo mundo pulando para resolver o problema. Então, assim,
Aí as pessoas olham e dizem assim, mas Roberto, isso aqui assim, uma loucura, é o dia todo incêndio. Mude isso. Mude isso. Se é o dia todo incêndio, mude. Então, assim, eu acho que essa questão de planejar, executar e monitorar são práticas que tem que estar no básico. É assim, eu preciso fazer isso, eu preciso chegar e saber o que eu vou fazer, eu preciso ter um horizonte de uma semana, um horizonte de um mês, um horizonte de um ano. Por quê? Porque as pessoas vão perseguir aquele horizonte. E elas vão alinhar seus esforços, suas energias e suas ações para entregar aquele objetivo que foi combinado. E a execução vai ser executar o plano que foi combinado para entregar o objetivo. Monitorar, eu vou monitorar o andamento do plano que foi combinado para entregar o objetivo. Então, tudo começa em ter um objetivo comum. Senão, vamos fazer o quê? Cada um vai executar a sua atividade. Beleza, vai ficar rodando, vai ficar igual o barco do raft, vai ficar andando em círculo. E o que é pior, andando em círculo, não é andando em círculo lá no Lago Paranoá de Brasília. Tá? Vai ficar andando em círculo na corredeira, porque o mundo tá correndo, o mundo tá voando. Então você tá na corredeira andando em círculo, andando em círculo, andando em círculo. E ainda se fosse no Lago Paranoá, você ainda tá mais tranquilo, tá ali no lago, papapá, bacana, mas não é. Não é, é andando em círculo, é corredeira comendo e você girando loucamente. Aí vai chegar lá embaixo, todo molhado, todo respingado, todo com a sensação de que não fez nada, e na verdade não fez. Você trabalhou muito, ficou muito vermelho, você se esforçou muito, você se estressou, mas qual era o objetivo que o grupo tinha para cumprir? Foi cumprido, você chegou mais. Aí vem a cultura do herói. Aí um herói pega, uma heroína pega, aí vem Super-Homem, Mulher Maravilha, Mulher Gato, aí vem Pantera Negra, aí vem assim, pega, executa aquilo, entrega o objetivo. Mas isso é sustentável? Não é. Não adianta desse jeito. Até funciona de vez em quando, até funciona muitas vezes, mas não é sustentável. Não leva uma empresa para frente, não leva uma organização, não leva uma área, e principalmente não desenvolve a equipe. Não cria na equipe esse potencial, não aumenta o potencial de desenvolvimento, de crescimento, de integração, não forma time. Acho que o grande X é esse, não forma time. Acho que é porque a gente acaba, na verdade, a equipe fica o tempo cansada, porque está trabalhando muito, está todo mundo muito estressado, porque trabalha muito e não consegue fazer aquilo que consegue imaginar que pode ter uma melhoria, até porque não se planeja, não se organiza, é muito trabalho em cima de retrabalho e aquilo não flui, todo mundo fica estressado, você não consegue mostrar sua capacidade, porque você está sempre resolvendo. E aí, como você diz, aí roda em círculos, diz assim, o cachorro correndo atrás do rabo e nunca consegue, e as pessoas trabalhando muito. E isso é uma coisa que a gente vê de forma muito clara. Todo mundo trabalhando muito, extenuado e cansado. Então, precisa de um herói, o herói chega, mas o herói chega para resolver o momento e não consegue fazer aquela melhoria que precisa ser feita para a coisa começar a fluir. É isso que você colocou, uma coisa muito interessante. Todo mundo trabalhando muito. É assim, a realidade da maioria das organizações que eu vejo é justamente essa. Todo mundo trabalhando muito e enxugando muito gelo. Isso. E cada vez trabalhando mais, e cada vez se esforçando mais, e cada vez mais estressado, e cada vez com mais ansiedade, cada vez mais angustiado, cada vez mais cansado, física e mentalmente, porque está trabalhando muito, mas enxugando gelo. Então você enxuga, molha de novo, você enxuga, molha de novo, você enxuga. E isso tem gerado, Fábio, um sentimento muito grande das pessoas de não tem jeito. Não, aqui é assim. Não, não é assim. Aí está assim. Mude. Porque é uma coisa que é assim, não dá para mudar. Está, dá para mudar. Então não é assim, está assim. E cabe a cada um mudar, cabe à liderança mudar isso. E como é que muda? Faz um planejamento. E, novamente, não precisa ser um planejamento. Estabelece onde quer chegar no final da semana. Já é um planejamento, é um começo. É o ideal? Não, mas é um começo. E eu sempre digo o seguinte, não espere o ideal para começar. Comece com o que você tem.
Tá? Se você for esperar o ideal para começar, você não começa nunca. Então, comece com o que você tem. A partir daí, vai melhorando. Tá? Então, assim, eu não tenho plano nenhum. Tá, senta aqui com a sua equipe e diz o seguinte, pessoal, onde é que nós queremos chegar na sexta-feira? Quais são as nossas metas, nossos objetivos para sexta-feira? Começou. O que é que nós temos que pode nos atrapalhar daqui até sexta-feira? Como é que nós vamos organizar nosso trabalho para entregar esse objetivo para sexta-feira? E aí alonga no final do mês. Daqui a pouco você alonga para 2 meses. Daqui a pouco você alonga para 3 meses. É lógico, Fábio, que se houver oportunidade dessa liderança aprender a fazer um planejamento mais estruturado, melhora. Mas o fato de não saber, não ter o formalismo no planejamento, não é justificativa para não planejar. Então, precisa ter um rumo. E o que é planejamento? É definir 2 coisas, basicamente. Onde eu quero chegar e qual é o caminho que eu vou trilhar. É basicamente isso. Tá? O resto enriquece isso. Mas espremeu. Eu vou definir 2 coisas. Onde eu quero chegar e qual é o caminho que eu vou seguir para chegar lá. Então, eu acho que aí é um começo. A partir daí, eu já sei onde eu quero chegar. Eu já sei o caminho. E se... Lembra que eu falei, 95% da operação de um hospital é operação. Repetir. Então, o que é que vocês... Então, assim, as pessoas têm muita dificuldade em saber qual é o caminho, porque o caminho é rodar a operação melhor, é resolver os problemas da operação, é estruturar melhor, é evitar que os problemas aconteçam. E aí monitorar. Se eu vou estabelecer um planejamento inicial para sexta-feira, vamos imaginar que hoje seja segunda, tá? Independente do dia que você está nos assistindo, hoje é segunda, para efeito agora do nosso exemplo, tá? Hoje é segunda, eu vou estabelecer um primeiro planejamento para sexta. O que eu quero chegar? Ah, Roberto, mas assim, onde é que a gente quer chegar se a operação é tudo igual? Você quer chegar em indicadores melhores. Você quer chegar em produzir mais. Então, quanto você produz, eu quero aumentar. Ah, eu quero produzir a mesma coisa, mas com mais eficiência. Ah, eu quero produzir a mesma coisa, mas com um fluxo de trabalho melhor para estressar menos as pessoas, para que as pessoas possam contribuir mais. Então, assim, onde é que você quer chegar? Ah, tá bom, eu quero chegar aqui. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Você vai discutir com o grupo o seguinte, olha, nós queremos chegar aqui, reduzir o estresse. A meta é reduzir o estresse, a meta é aumentar a quantidade, a meta é aumentar a qualidade. Estabelece uma meta. E aí você vai discutir o caminho para chegar lá. Se hoje é segunda e o meu primeiro marco é sexta, adianta meu primeiro monitoramento ser sexta? Não adianta. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer marcos. No final da segunda, o que é que eu vou olhar? No final da terça, o que é que eu vou olhar? No final da quarta, o que é que eu vou olhar? Ah, meu planejamento é para um mês. Eu vou fazer monitoramento diário? Não vou, eu vou fazer semanal. Ah, o meu planejamento é para um ano, eu vou fazer mensal. Mas mensal é muito longe, eu preciso estabelecer rotinas semanais de monitoramento. E, eventualmente, eu recomendo muito diárias. Mas estabelecer um plano de monitoramento. Eu tenho que garantir que o plano está sendo cumprido e que todas as pessoas estão alinhadas com o plano. Por quê? Porque isso também não é natural. Não é assim, eu tenho um plano, chamei a equipe, conversei, acordamos e amanhã todo mundo faz tudo certinho. Não funciona desse jeito, é corredeira. Tá? E as pessoas são diferentes. Então, dentro desse processo da corredeira e das pessoas são diferentes, você precisa monitorar. Por quê? Porque você, como líder, você precisa ajudar essas pessoas a entregarem o melhor de si. E o monitoramento, tem muita gente que acha que monitorar é ficar enchendo o saco das pessoas para saber se elas fizeram ou se elas não fizeram. E, na verdade, não é nada disso. Monitorar é você acompanhar as pessoas para ajudá-las, identificar onde tem problema e ajudá-las a superar o problema para que o time chegue junto no final. Tá? Esse jogo não é uma corrida individual que cada um vai chegar sozinho no final. É um jogo de equipe. Se é um jogo de equipe, se todo mundo não chega, a equipe não ganha. Um dos pontos que, quando você ia falando e você acabou abordando, que eu ia trazer, é justamente essa parte da liderança ser fundamental para isso. Primeiro, saber compartilhar o plano. Segundo, posso me permitir que todos consigam dizer onde tem qualquer tipo de empecilho, de dificuldade, de gargalo, para que ele possa fazer orientação.
Então, eu acho que a liderança, ela é fundamental para isso. Ela não pode, a equipe não pode entender isso como uma competição, e sim como uma equipe jogando junto. E esse líder identificando onde ele pode dar orientação, que é o papel dele. Ele é o papel dele, e percebendo e direcionando. Então, eu acho que essa também é uma grande diferença para que isso dê resultado. Eu gostaria de pegar uma frase sua e fazer um complemento. Na verdade, é uma competição, só não é uma competição interna, é uma competição de equipe. Sim. A equipe tem que se unir, a equipe tem que virar um time. Qual é a diferença, Fábio, de uma equipe e um time? Uma equipe, ela joga com um individualismo muito grande. Um time, ele esquece o individual e ele joga para o resultado do time. Então, o papel da liderança é transformar a equipe em time. Qual é a primeira coisa? Nós vamos gravar um podcast sobre liderança, tá? Qual é a primeira questão para você conseguir estabelecer liderança? A primeira de todas. Estabelecer um objetivo compartilhado. Então, assim, você pode ser a pessoa mais habilidosa do mundo. Se não conseguir estabelecer um objetivo compartilhado para a equipe, essa equipe não vira um time. Verdade. Por quê? Porque, assim, o que faz da liga é o objetivo compartilhado. É todo mundo ir olhar para aquele mesmo... É todo mundo saber o seguinte, nós temos que chegar ali, nós temos que chegar no alto do Everest. Qual é o nosso alto do Everest? Qual é o nosso Everest? E aí vamos nos unir. Um vai montar barraca, um vai carregar o peso, o outro vai ser responsável pela manutenção do veículo, o outro vai dirigir o veículo, o outro vai ser quem vai subir e vai chegar no topo. Não necessariamente o time todo vai chegar no topo. E isso é importante ficar claro. Às vezes tem um que foi escalado para ser quem vai chegar no topo e a equipe toda venceu. É aquela história, um time de futebol, o time todo ganha, mas não é todo mundo que faz gol. Alguém é responsável por fazer gol, alguém é responsável por não deixar o outro time fazer gol. E às vezes existe uma confusão muito grande nesse processo. Tem muita gente que acha o seguinte, não, todos têm que chegar no topo do Everest. Não vai chegar. O objetivo do nosso time é colocar um no topo do Everest. Acabou, o time todo vai se unir. Eu não tenho físico, não tenho habilidade, não tenho nada para chegar no topo do Everest. Jamais iria. Jamais está muito longe, mas hoje eu não iria. Tá certo? Mas será que por causa disso eu não posso fazer parte desse time, não posso contribuir com as minhas habilidades? Será que a minha habilidade de planejamento não poderia ajudar o time? Será que a minha habilidade habilidade matemática, habilidade com computação, com tecnologias, eu não poderia ajudar o time para colocar alguém lá? Então, assim, e quando esse alguém chegar no topo do Everest, e assim, tem uma questão interessante, aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque você sabe que eu curto esses esportes outdoor, assim, você sabe que qualquer imbecil chega no topo do Everest, né? Qualquer imbecil chega. O desafio não é chegar, o desafio é voltar vivo. Assim, chegar, qualquer idiota chega. Qualquer idiota chega. O problema é voltar vivo. Aí é que está o desafio. Tá? Então, ir e voltar vivo para contar a história, tá? Para a gente poder comemorar. Então, fecha o parênteses aqui. Tá? Então, assim, cada um contribuindo com a sua habilidade para alcançar o objetivo do grupo. O objetivo de um time de futebol é vencer. Não é que 11 façam gol. Não é. É vencer. E aí, aquele que está no banco contribuiu com a vitória. Você vê ele comemorando junto, mas ele não jogou. Como ele não jogou, ele não jogou, mas ele foi importante para a preparação, ele é importante para o equilíbrio emocional do time. Ele tem uma contribuição ali. Ele está ali, pronto para, se houver qualquer problema, ele entrar e ajudar o time. Então, assim, essa prontidão, o trabalho na preparação, é como cada um contribui melhor para o time. E a liderança tem esse papel. Uma vez que você determina o objetivo e compartilha esse objetivo com o grupo, e você constrói o objetivo compartilhado, primeira coisa,
Não existe time sem objetivo compartilhado. Não existe. O conceito de time é justamente esse. Cada um sai do seu individual e começa a jogar para o time ganhar. Tá? Você veja que as melhores seleções brasileiras, e eu nem gosto de futebol, mas as melhores seleções brasileiras individualmente não ganharam a Copa. As seleções que ganharam a Copa, pelo menos as Copas recentes, aí falar de 70 a 58 eu não vi, tá certo? Não estava lá, não vi, vejo até o jogo, mas não vi. Mas as Copas recentes eram as seleções ali, meia boquinha, mas que a galera jogava em grupo, jogava em time, engajou, ia lá e conseguia se superar, um ajudando o outro, um cobrindo o outro, e conseguia se superar. Então, assim, a equipe internamente é a mesma coisa. Onde é que tudo isso começa? Começa no planejamento, estabelecimento de um objetivo compartilhado, esse é o objetivo do grupo. A execução é para quê? A execução é o jogo. A execução é, vamos jogar para alcançar o objetivo. E você veja uma questão interessante no futebol. Tá? Tem um amigo meu que estava me explicando, porque eu não sou chegado a futebol, nem gosto de futebol, mas um amigo meu estava me explicando sobre a ótica da liderança do futebol. E não sobre essa ótica da liderança que todo mundo fala, de motivar a equipe, mas do objetivo compartilhado. Então, tem time que luta para ser campeão. O objetivo dele no início da competição é ser campeão. Ele sabe que ele tem um time que pode ser campeão e vai jogar por isso. Tem time que o objetivo é ir para a Copa Libertadores, é ficar ali entre, sei lá, 3, 4 que vão para a Libertadores. Tem time que o objetivo é ir para a Copa Sul-Americana, ele vai ficar ali entre o 5º e o 9º lugar, não sei se os números são esses, mas o objetivo do time é esse. Tá? Tem time que o objetivo é não cair. Se não cair, valeu. E esses objetivos, eles vão mudando ao longo do campeonato, não é fixo. Às vezes você começa com um objetivo que é não cair, mas seu time encaixa, você começa a jogar bem, aí você vê o seguinte, pô, dá para pensar numa Sul-Americana, vamos levantar a régua. E aí no meio do campeonato você começa a motivar o time, galera, vamos jogar para a Sul-Americana. Aí tem uns que jogaram para a Sul-Americana e que dizem assim, pô, o time está engajado, estamos ganhando, vamos mirar na Libertadores. Então, você vai evoluindo o seu time junto. Agora, se você não tem um planejamento, vou fazer a analogia de novo com o futebol. É assim, vamos entrar, começou o Campeonato Brasileiro, qual é seu time? Qual é seu objetivo? Não, meu objetivo é jogar o melhor possível. Vai cair, vai para a Série B. Não, mas meu objetivo não é jogar o melhor possível, mas jogar o melhor possível é o objetivo de todo mundo. Então, quem é que vai entrar para dizer assim, não, eu vou entrar para jogar mal? Não vai, eu vou entrar para jogar o melhor possível objetivo. Não é. Então, assim, seu objetivo é o quê? Meu objetivo é não cair. Estou ali na G4, ali na rabeira, meu objetivo é jogar para subir para garantir que eu não vou cair. Não, meu objetivo é uma Sul-Americana, meu objetivo é uma Libertadores. Não, quem está ali aqueles 5 primeiros estão na pegada para ser campeão. Então, o próprio objetivo você tem que estabelecer. Não adianta eu pegar, por exemplo, o meu Bahia aqui, que está ali na rabeira nesse momento, ali, se o campeonato terminasse hoje, eu acho que ele caía. E o Bahia dizia assim, rumo a Dubai, vamos ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, pelo amor de Deus, não cair, pô. Se não cair, já valeu. Mas quando sair da zona de rebaixamento, aí joga com a Sul-Americana. Mas se ele pensar hoje em ser campeão, ele vai cair, vai para a 2ª divisão. Então, assim, construir esse espírito no time. Construir esse espírito é muito bacana. E aí começa. Por quê? Porque depois depois você tem que ter método. Tá? Não adianta. Execução é método. Execução é processo, execução é tecnologia, execução é gerenciamento de pessoas. Mas, tendo um objetivo compartilhado, até o esforço estabanado ajuda mais do que sem objetivo compartilhado. Porque eu já não tenho mais cada um remando para um lado, eu tenho pelo menos todo mundo remando para o mesmo lado. Mas não está remando da melhor maneira possível. Calma, amigo, já botamos todo mundo para remar para o mesmo lado. Agora a gente acerta a remada, treina as pessoas, tá certo? Eu não vou me comparar, eu que participo, pegar o exemplo do raft. Uma vez por ano eu faço uma viagem e faço um raft. Com quem está ali todo dia, quem está ali toda semana, quem está ali todo mês. Tem muito mais habilidade do que eu. Tá certo? Então, aí você começa a estabelecer o método de execução. O método de execução é o quê? Definir as regras do jogo, os processos,
para identificar onde cada um joga melhor. Fazendo analogia com o futebol. É assim, futebol de menino. Você já viu futebol de menino como é? Os meninos tudo de 6, 7 anos. É assim, 50 meninos correndo atrás da bola. Eles já sabem que tem que fazer gol. Quer dizer, eu acho que eles sabem, tá certo? Mas vamos imaginar que saibam. Eu acho que eles já sabem que tem que fazer gol do outro lado, tá certo? Então, 50 meninos correndo atrás da bola, você não sabe quem é de que time, quem é nada, apesar de estar ali com camisas separadas, mas nem eles se entendem. É mais difícil. Aí, quando já vai ficando adolescente, já entende as regras, já começa a jogar, aí vai ficando cada um na sua posição. Então, é a mesma questão, uma equipe empresarial, uma equipe de gestão, uma equipe dentro da empresa. Então, assim, você tem que ir definindo as regras, fazendo as pessoas entenderem as regras, para quê? Para cada um jogar na posição que joga melhor. Então, imagina se todo goleiro curtir fazer gol. O time não vai ganhar. O goleiro tem que curtir e não deixar a bola entrar. Então, assim, por isso que tem o goleiro, tem o pessoal da defesa, tem o pessoal do meio campo, tem o pessoal do ataque. Por quê? Porque cada um tem uma habilidade diferente. Tem um que joga melhor do lado esquerdo, tem um que joga melhor do lado direito. Mas qual é o objetivo do time? O objetivo do time é vencer aquele jogo. Mas ele tem um objetivo maior, que é alcançar, é sair da zona de rebaixamento, é alcançar uma Copa Sul-Americana, é alcançar um Libertadores e eventualmente ser campeão. Então você tem um objetivo de mais longo prazo. Mas no curto prazo é jogo a jogo. É jogo a jogo. E como é que você trabalha jogo a jogo? Você treina. Você fortalece as qualidades individuais de cada um. E aí você começa efetivamente a melhorar seu processo de execução. E como é que você monitora? Você acha que, na analogia do futebol, o único indicador é o resultado do jogo? Não é. Quando o técnico sai dali, ele vê quantas bolas foram passadas com sucesso, quantas bolas foram perdidas, quantos chutes da gol ele teve, quantos foram dentro do gol, quantos foram fora, quantas bolas paradas teve, quantas foram fora, quantas foram dentro. O índice físico de cada jogador, quanto houve de perda de massa muscular, quanto houve de estresse, de fadiga. Tudo isso é indicador que a equipe técnica monitora para verificar o desenvolvimento do time. Porque às vezes o time perde, tá certo? Mas perde no placar, mas foi uma vitória do trabalho que foi feito. Então perdeu por quê? Porque aos 48 do segundo tempo o time foi lá numa jogada de bola parada, pum, fez gol. Mas quando você olha, o time jogou bem, o time jogou melhor, dominou o jogo, o time... Então, assim, você vê o seguinte, nós perdemos, mas nós estamos muito mais prontos para o próximo jogo. É diferente daquela história. Perdeu por quê? Perdeu porque o time desestruturou, viu isso, 7-1. Está sendo na memória de todos nós. O time desarrumou, perdeu 7-1. Então, assim, é completamente diferente. É completamente diferente. Tá? Então, os indicadores intermediários, eles têm um papel muito grande em você avaliar o desenvolvimento da equipe. Isso é monitorar. Monitorar não é ver ganhou ou perdeu. Torcida. Quem ganhou ou perdeu é a torcida. A torcida, olha, perdeu pau no time. Ganhou é o melhor time do mundo. Isso é torcida, mas quem está trabalhando ali atrás tem que monitorar os indicadores intermediários para ver o seguinte, nós perdemos, mas estamos ganhando. Estamos ganhando porque estamos nos desenvolvendo e estamos num ciclo que vamos parar de perder ali na frente. Ou o contrário, estamos ganhando, mas vamos parar de ganhar ali na frente, porque nossos indicadores só fazem piorar. Então, é fundamental estabelecer o objetivo compartilhado, liderança é isso, começa nisso, tá certo? É o planejamento onde nós queremos chegar. Você quer chegar no ser campeão, você quer Libertadores, você quer Sul-Americana, ou você quer não cair? Esse é um objetivo de longo prazo. No começo do campeonato, você estabelece ele. E aí, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai calibrando seus objetivos em função de onde seu time quer chegar. Mas é importante desenvolver o método, tem que treinar. E o que é o treinamento dentro de uma empresa? É processo, é qualificação, é capacitação da equipe, é trabalhar a motivação da equipe e utilizar a tecnologia de forma adequada. Tá? Então, esse é o método que você estabelece. E monitorar o máximo que você puder e que fizer sentido. E o máximo que você puder não é estabelecer 5.000 indicadores, porque ninguém olha 5.000 indicadores.
é estabelecer os indicadores que são relevantes. Quantos são? 5, 10, 15? É o que é relevante, você consegue medir e você consegue dar utilidade a ele. Se for um, é um. Empresa pequena na crise. Crise, coronavírus, pandemia. Empresa pequena na crise. Qual é o indicador que interessa? A caixa. Por quê? Porque é o que vai garantir que você vai chegar vivo do outro lado. Pô, conseguir equacionar o caixa. Como é que estabelece um segundo? Estabelece um terceiro, estabelece um quarto. Então, quantos? Monitorar é o que você consegue dar sentido. E aí, um dos pontos que, dentro da nossa experiência, a gente vê de forma clara, é que poucas delas conseguem definir indicadores. É fato que a maioria não trabalha com indicador. Então, é um ponto crítico para você conseguir monitorar. Às vezes, a gente, quando chega no projeto, a gente chega, define. Gente, se a gente não definir esses indicadores e monitorar, a gente não vai saber se está dando resultado. E, infelizmente, o que a gente vê na prática é não ter essa realidade de ter um mínimo de indicadores possíveis, ou cria-se um monte de indicador e não acompanha nenhum, não avalia nenhum, não acaba criando aquilo. Tem gente que tem até uma pessoa que fica ali só pegando a planilha, preenchendo, mas ninguém nem olha aquilo. Esse é um ponto que eu acho que se fosse pensar em aculturar essa parte de, depois que estabelecer aquilo, aquele processo, aquele planejamento, aquele projeto, que realmente essa cultura de definir os indicadores de monitorar venha a ter resultado. Você concorda? Eu concordo totalmente com você. Acho que essa última parte da sua fala diz tudo. Você disse, depois de definir o objetivo, depois de definir o plano, depois de definir o método. Ninguém define o objetivo, não define o plano, nem define o método. E aí vai querer definir indicador. Por quê? Porque é bacana ter indicador, é bacana ter um painel de indicador. Você faz o que com aquilo? É assim, eu estou medindo para chegar onde? E aí você começa, aí o indicador vira um inimigo, porque você usa o indicador para estressar as pessoas, para esgotar as pessoas. Você usa o indicador para cobrar, mas para cobrar de uma forma negativa. Por quê? Porque o indicador ele não é construtivo. Ele não é para te indicar onde você precisa melhorar. Ele é para você cobrar. E aí não é construtivo. Então, assim, e às vezes te leva até o erro, né? Porque você vai em busca do resultado daquele indicador e não do objetivo. Exatamente. Então, é planejar, executar e monitorar nesta ordem. E aí, quando você inverte a ordem, você não planejou, você está executando de qualquer jeito e você quer monitorar. Não vai dar certo esse troço. A probabilidade de sucesso é pequena. Pode dar certo? Pode. Como o herói. O herói vem de lá e aí... e aí pega aquilo e pá! Chega no Everest. E aí ele chegou lá sozinho, contra todos e contra todos. E ele foi lá e fez e voltou. O time, ele consegue repetir? Ele consegue ir lá de novo? Ele consegue fazer daquilo... Ele consegue ir lá de novo agora em menos tempo, usando menos oxigênio? Não consegue. Então é vitória de pirro. Então, o ponto é planejar, executar e monitorar nessa ordem. Os indicadores servem para eu monitorar um plano que foi feito. Isso. E o desenvolvimento desse plano. E aí entra as habilidades básicas do gestor extraordinário. Quais são as habilidades mais básicas? A básica da básica da básica. Disciplina e organização. Não, você pegou minha fala agora. Eu ia exatamente fazer essa ligação. A gente teve um podcast que a gente falou praticamente dessa importância da disciplina e da organização. Então, qual é essa importância da disciplina e organização quando a gente traz aí essa ideia de planejamento, de execução e monitoramento? Como eles se casam? Fábio, planejar é a parte fácil da história. Por quê? Planejar é festa. Reúne todo mundo e vamos fazer um plano. 1 dia, 2 dias, 3 dias, você fez. Então, ele é uma coisa momentânea. Tá certo? Então, assim, é igual arrumar o armário, né? Então, assim, você pega um dia de sábado e aí, vou arrumar meu armário que tá uma bagunça. Arruma. Segunda-feira tá uma bagunça de novo. Então, o que é que acontece? Disciplina e organização é fundamental para você planejar, para você executar o plano. Então, você tem que ter compromisso com o plano, você tem que ter efetivamente disciplina e organização para seguir o que foi cumprido, para trazer as pessoas
de volta para o plano quando elas falham, para olhar, o mundo não é perfeito, então todo plano é perfeito até o dia que começa, então vai dar muita coisa diferente do que você planejou, e você está ali. Então, para isso é fundamental a disciplina e a organização. E aí, para isso é fundamental a disciplina. E a organização é para organizar o método que vai entregar e o sistema de medição que vai acompanhar. Se você não tiver disciplina de estar ali todos os dias focado naquele objetivo e organizado para ele, você não vai alcançar aquilo, não vai chegar. Então, a base, disciplina e organização. Que se complementam de forma perfeita. Exatamente. Tem uma pergunta que sempre acontece com a gente, se o meu hospital não tem e não trabalha com essa cultura de planejamento, como é que eu posso implementar essa realidade, essa ideia que você fala? Como é que eu posso mudar isso? Mude. Comece a fazer. Não importa se os outros estão fazendo. O que importa é o ritmo que você vai dar na sua equipe. O que importa é o que você está buscando e dentro da sua equipe. Você pode ter pouquíssima autonomia para fazer coisas extras. Mas se você é líder, no mínimo você tem autonomia para bater o bumbo em como sua equipe vai operar. E aí entra um outro X importante. As pessoas querem começar a planejar, a executar, a monitorar a disciplina e a organização com os outros. Então, o que eu diria é o seguinte, como é que você começa? Comece dando o exemplo. E dar o exemplo não é chegar segunda-feira e dizer, pessoal, faz uma reunião e diz assim, pessoal, a partir de agora nós vamos ser disciplinados, nós vamos ser organizados, nós vamos ser planejados, nós vamos executar o plano, e eu vou levantar essa bandeira, e eu vou sair por aqui com a minha bandeira na mão, dizendo tudo isso. Nada disso. É simplesmente comece a fazer. As pessoas vão seguir o que elas veem você fazendo, não o que elas ouvem você falando. Então, se você quer desenvolver disciplina e organização, comece com você. Comece se organizando, comece se disciplinando, comece fazendo um planejamento seu das suas atividades, desenvolva um planejamento, uma visão para a sua área, compartilhe com as pessoas sem levantar bandeira. Eu sou contra essa história de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer milhões de coisas, eu vou fazer... Na minha vida profissional, todas as vezes que eu disse isso, deu ruim. Todas as vezes que eu levantei bandeira, deu ruim. Às vezes que eu simplesmente peguei e comecei a fazer, funcionaram. Tá certo? Funcionário de primeira não, dava errado, dava certo, mas no final funcionava, porque era meu objetivo e o compromisso maior era comigo, não era com ninguém estar olhando. Então, se você quer mudar, comece a desenvolver a habilidade e a prática do planejamento. Envolva a sua equipe num objetivo compartilhado. Converse e monte com sua equipe uma estrutura mínima de execução, nem que seja distribuir as atividades para que elas encaixem melhor, já é um bom começo. E monitore isso dentro de uma periodicidade que seja razoável para você entender como o time está funcionando. E mais ainda, não para cobrar eles somente, mas para você ajudar eles a entregar o melhor resultado. Então, a fala final, respondendo a sua pergunta, é: como é que eu faço se o meu hospital não é assim? Faça. Faça você, faça na sua equipe. Crie um padrão diferente na sua equipe. Não olhe para fora, olhe para dentro. E construa o mundo que você quer que exista. Mudando um pouquinho a direção, você fala de objetivos compartilhados. O que são objetivos compartilhados e qual a importância para o seu sucesso profissional? Como é que isso se alinha? Boa pergunta. Objetivos compartilhados são objetivos que toda a equipe tem como seu. É a meta que vai ser buscada, que vai ser trabalhada para ser alcançada, ou as metas que vão ser... É o topo do Monte Everest. É o topo do Everest. E assim, qual é o objetivo da equipe? É levar alguém a chegar no topo do Everest. Então, toda a equipe vai trabalhar para alcançar este objetivo. Ela vai se organizar e ela vai focar em colocar Joãozinho no topo do Everest. Então, isso é o objetivo compartilhado.
Não dá para pensar que uma equipe vai ter sucesso, que a pessoa vai conseguir chegar no Everest e voltar, se cada um da equipe estiver preocupado com o seu objetivo. Tá certo? O que vai acontecer é que a pessoa pode até chegar, mas não vai voltar. Então, o objetivo compartilhado é essa liga, esse objetivo comum que o grupo vai perseguir. E esse objetivo, por que o nome dele é compartilhado? Porque as pessoas, elas escolhem compartilhar. Não é imposto. Se for imposto, ele não é compartilhado. Tá? Compartilhar, o sentido de compartilhamento nesse momento é o sentido de que todas as pessoas do grupo compraram aquele objetivo e vão dar o seu melhor para alcançar. E comprar não necessariamente é concordar de primeira. Tá? Eu posso ter gente que acha que o melhor objetivo não é ir para o Everest, é ir para o K2, é ir para aquela montanha do Peru, mas naquele momento ele entendeu o seguinte: o objetivo do grupo é fazer fulano chegar no Everest. Estou aqui, vou dar o meu melhor, depois a gente discute. Isso é um objetivo compartilhado. Tá? Então, é construir esse objetivo compartilhado, e construir é plantar e regar todo dia. Esse objetivo compartilhado, ele também se desfaz ao longo do tempo com as dificuldades, com os problemas. Então, tem que regar ele, tem que lembrar, tem que focar. Isso é liderança. Então, essa é a importância de ter o objetivo compartilhado. Canalizar as energias todas para alcançar esse objetivo, cada um dando o seu melhor. Tem o goleiro, tem o zagueiro, tem o meio de campo e tem o atacante. Tá? Então, não adianta ficar... tem aquele jogador que joga lá, faz gol, mas volta para pegar a bola aqui na área e pega... No meio do jogo, o cara morreu, tá lá com a língua de fora, cansado. Não adianta. Pode até dar certo uma jogada, mas como estratégia de time não funciona. Qual já chegando no finalzinho do nosso bate-papo, de uma forma mais resumida e objetiva, qual é a mensagem que você deixa hoje no nosso podcast? A mensagem para você que está conosco é o seguinte: ponto número 1, planejar, executar e monitorar. Essa é a tríade do resultado. Tá? Então, tudo começa no planejamento. Estabelecer um plano. Um plano ruim é melhor que plano nenhum. Um plano bom é melhor do que plano ruim. Tá? Então, não fique querendo ser perfeito. Tenha um plano. Mas se o plano for só seu, ele também não adianta nada. Você tem que compartilhar, vender e fazer a equipe comprar este plano. E um plano é composto basicamente de duas coisas: a meta, o objetivo, o Everest, onde você quer chegar, tá certo? Com a definição clara. Eu não quero que o time de 20 pessoas chegue todo no Everest. A nossa vitória é colocar fulano, Beltrano, Maria, João no topo do Everest e voltar. Essa é a vitória. Então, não é um time de futebol, ele não ganha se todos fazem gol. Ele ganha se um faz gol e o placar é maior do que o outro. Tá? Então, todos têm que jogar entendendo qual é o plano. A partir daí, do objetivo compartilhado, e isso é uma das características principais da liderança, você vai estabelecer a execução. O que é a execução? Entender qual a contribuição que cada um pode dar dentro de suas competências, suas habilidades e sua maturidade profissional para chegar lá. Não adianta eu chegar novamente num time. Eu tenho a minha equipe para chegar no Everest tem os 20 melhores alpinistas do Brasil, os 20 melhores alpinistas do mundo. Essa equipe não vai chegar lá. Por quê? Porque ele vai cometer falhas do básico. Vai faltar comida, vai faltar planejamento, vai faltar logística, vai faltar carregador, vai faltar... Então, uma equipe ela é composta de um time multidisciplinar que se complementa para alcançar o objetivo. Isso, você vai definir isso na execução. E aí entra o quê? Você vai ter que ter bons processos, vai ter que ter a tecnologia adequada, vai ter que ter uma liderança e uma gestão de pessoas que funcione. Roberto, eu não tenho isso no meu hospital, não tem isso, eu não tenho... Comece com o que você tem. Feito é melhor que perfeito. E aí uma questão importante é você vai monitorar. Estabeleça os indicadores de progresso que são suficientes para que você consiga monitorar se você está indo em direção ao Everest, se você está indo em direção ao seu objetivo. Tá? E
a pergunta que Fábio colocou, é assim, tá, mas ninguém no meu hospital pensa nisso, o meu hospital não tem planejamento, não tem cultura de planejamento. Hashtag a mudança começa em você. Então, essa é hashtag a mudança começa em você. Tá? Então, não espere que os outros mudem para você mudar. Mude e, a partir da sua mudança, influencie positivamente a sua equipe. E a sua equipe mudando, você vai influenciar positivamente toda a organização. Esse é o jogo que precisa ser jogado e que você pode já começar a jogar. Tá? Mas saia do marasmo, saia do não tem jeito, saia do incêndio, saia do todo dia enxugar gelo. Saia disso. Hashtag a mudança começa em você. Se você quer mudar, mude, comece. Não levante bandeira, não fale com ninguém, não faça propaganda. Mude todo dia um pouquinho. Disciplina e organização é a base. E a partir daí você vai ver que em pouco tempo, em poucos meses, você vai ter feito uma verdadeira revolução na sua equipe, nos resultados que você entrega e na sua vida profissional, porque isso vai refletir, isso vai voltar e você vai ver que você vai ter muita oportunidade interna e externamente, você vai ter uma equipe muito mais engajada, você vai ter um ambiente de trabalho muito melhor e vai ter, consequentemente, uma vida melhor, porque ninguém merece viver nessa loucura que a maioria, ou uma grande parte dos gestores de hospitais vivem. Isso aí é insanidade. Bem, acho que a mensagem foi dada. Espero que possa ajudar muitos, né, a fazer um movimento diferente. E nos encontramos no próximo podcast. Muito obrigado a você que esteve conosco. Muito obrigado a você mais uma vez que está aqui conosco, nos acompanhando. E como disse Fábio, nos encontramos quando, Fábio? No próximo podcast.